Boa noite, pessoal. Mais uma vez, eu tenho a honra aqui de estar com vocês, né? É sempre um prazer estar compartilhando conhecimento. Esse é o nosso terceiro encontro. Para as pessoas que estão vendo pela primeira vez, nós tivemos um primeiro encontro tratando de regime próprio e regime geral de previdência. No nosso segundo encontro, nós tratamos da questão do plano de cargos e carreira. E agora, nesse encontro, a gente vai tratar da questão do concurso público na administração pública, né? Muitas perguntas estão chegando por e-mail, muitas perguntas também chegaram pelo Facebook. E assim, a gente tem interagido bastante nessas 2 semanas com as pessoas que têm participado de todo o debate que a gente tem tratado acerca dos assuntos, né? E aí, eu percebi no meu blog, verificando um assunto pertinente à questão do concurso público, eu percebi lá que o pessoal tinha muitas dúvidas em relação a esse tema do concurso público. Então, como as dúvidas eram muitas e as perguntas mandadas para o meu e-mail eram muitas, acaba sendo interessante tratar desse tema aqui com vocês, até para que quem tem interesse tenha a oportunidade de debater, de fazer as perguntas que porventura surjam aqui no decorrer dessa exposição. Para quem está a primeira vez, a gente faz uma exposição sobre o tema de 30 a 40 minutos e depois a gente abre, após esses 30 a 40 minutos, um espaço para perguntas e para debates. Bem na sua página tem uma opção chamada chat. Você clicando no chat, você vai poder lá fazer sua pergunta, eu vou ter acesso aqui e vou responder com o maior prazer após a exposição. Tá certo? Como é um assunto que abrange muitas questões que são importantes de serem colocadas, eu vou tentar aqui ser o mais sucinto e o mais objetivo possível para que vocês possam entender noções básicas desse assunto. E aí qualquer pergunta que vocês tenham sobre esse assunto, a gente vai abrir aqui para vocês nos indagarem. Pois bem, pessoal, concurso público, né? Antes de falar do concurso público, é importante a gente citar aqui 3 categorias. A primeira categoria é a dos militares, a segunda categoria é a dos servidores civis e a terceira categoria é a dos empregados públicos. Qual seria a diferença básica dessas categorias? Primeiro, os militares, eles são submetidos a um regime estatutário próprio, diferente do regime dos servidores civis e dos empregados públicos. Já os servidores civis, eles são submetidos ao regime jurídico único e os empregados públicos são submetidos à CLT, né? Por que é importante frisar essas 3 categorias? Hoje, nós vamos tratar especificamente das categorias pertinentes aos servidores públicos civis e aos empregados públicos, né? É por isso que o tema é concurso público na administração pública, porque nós vamos abordar especificamente assuntos relacionados a essas 2 categorias. Claro que muitas coisas que serão abordadas aqui, elas acabam, em linhas gerais, também tendo relação com os militares. Porém, claro, os militares têm um regime mais específico, não daria tempo aqui para falar do regime dos militares e também do regime dos servidores públicos e dos empregados públicos. Então, a gente vai se ater principalmente a esses 2, servidores públicos civis e empregados públicos. O concurso, para a gente ter uma dinâmica bem interessante aqui, a gente pode dizer que se a gente fizesse um mapeamento de todo o processo, de como é que inicia o concurso e de como é que termina o concurso, a gente poderia citar o seguinte caminho. Primeiro, o concurso público em si. Segundo, o provimento. Terceiro, a posse. Quarto, o exercício. Quinto, o estágio probatório. Sexto, a confirmação desse estágio probatório. Sétimo, estabilidade. E oitavo, a saída do cargo. Então, dentro desses 8 pontos que eu coloquei para vocês, a gente vai conseguir aqui colocar os aspectos gerais de todos esses 8 pontos e automaticamente a gente vai conseguir entender aqui, basicamente, como é que funciona o Instituto do Concurso Público. Claro, antes de iniciá-los, é importante frisar o seguinte: o concurso público ele tem previsão legal na Constituição Federal.
né? A Constituição Federal traçou, no artigo 37, inciso 2, de delimitar a obrigação de concurso público para o provimento em cargo público. Então, a partir da Constituição de 88, que foi promulgada em outubro desse ano de 88, a administração pública passou a ter a obrigação de realizar concurso público para que os cargos vinculados à administração pública só sejam providos por pessoas concursadas. Claro que a intenção da Constituição, nesse sentido, é resguardar o princípio da impessoalidade, é resguardar o princípio da moralidade, é resguardar o princípio da eficiência, da meritocracia. Por quê? Porque antigamente, pessoal, hoje isso ainda acontece, mas claro, de não tão quanto acontecia antes da Constituição de 88, os gestores públicos usavam critérios pessoais e políticos para se contratar pessoas para trabalhar na administração pública. E esse critério, como ele não é um critério moral, não é um critério objetivo, isso acabava redundando em uma série de problemas na prestação desse serviço público. Por quê? Primeiro, não havia uma qualidade no serviço, porque muitas vezes aqueles que eram contratados sem nenhum critério não tinham a qualificação e a capacitação necessária para desempenhar aquele cargo. Segundo, que aquela pessoa que estava trabalhando, ela não tinha garantia nenhuma e não tinha estabilidade nenhuma para amanhã acreditar que, independente do que ela fizer, ela estará naquele cargo. Então, muitas vezes, a pessoa era contratada, como era algo provisório, a qualquer momento ela podia perder aquele contrato, e aí a pessoa não tinha um vínculo, como tem hoje, quando o servidor é concursado. Então, a Constituição, tentando corrigir essa disparidade, obrigou a administração pública a realizar concurso público. Claro que a Constituição também assegurou para aquelas pessoas que tinham até outubro de 83, ou seja, aquelas pessoas que até 5 anos antes da promulgação da Constituição estavam em regime de contratação, a Constituição assegurou através do ato de disposições transitórias que essas pessoas teriam estabilidade constitucional. Então, aqueles que foram contratados até outubro de 83, eles têm estabilidade constitucional e é claro, são tratados como empregados públicos, seletistas, mas, diferente do contratado posterior a essa data e posterior à Constituição, eles também têm estabilidade, diferente daquele que posteriormente não tem estabilidade. Então, falando nisso, com o surgimento do concurso público, surgiu a obrigação da administração realizar o concurso público, que ocorre ou através de prova ou através de prova e título. E é importante frisar que para que o concurso aconteça, é necessário que haja uma lei criando os cargos, definindo as atribuições e também definindo quais serão os vencimentos e a jornada desses cargos. É um projeto de iniciativa do Poder Executivo, porque gera despesa. O Poder Executivo submete esse projeto ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que aprovar o projeto para que sejam criados os cargos, justamente porque só pode haver provimento de cargo se o cargo existir e estiver criado por lei. Uma vez criado o cargo, aí é lógico que o município, ou o município, Estado ou União, eles têm que fazer um processo licitatório para contratar a empresa que vai realizar aquele concurso público, também chamado de certame. É lógico também que a Lei 8666/93, que é a lei que regulamenta o procedimento licitatório no Brasil, é uma lei de âmbito nacional, ela assegura também a dispensa de licitação. Então, claro, é possível a administração pública tanto realizar um processo licitatório para contratar uma empresa privada para realizar o concurso público, como também é possível que haja essa dispensa de licitação na hipótese de ser um instituto de idoneidade reconhecida, né, que também pode fazer esse processo de concurso sem a necessidade de licitação. Né? Inclusive, essa dispensa de licitação, ela está prevista no artigo 24, inciso 13 da Lei 8666/93, que permite a dispensa de licitação se o concurso for realizado por um instituto de idoneidade reconhecida.
né? Inclusive, existe julgado nesse sentido, o pessoal que quiser consultar, porque muitas vezes há essa dúvida de achar que não pode haver dispensa de licitação. Pode, claro que pode haver, existe essa previsão legal, e é correto dizer que há, inclusive, uma segurança maior quando existem esses institutos por dispensa de licitação. Aqui no Ceará a gente pode citar a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Regional do Cariri. Todas essas universidades, elas dispõem de institutos que realizam o concurso público e que podem realizar o concurso público por dispensa de licitação. Inclusive, em muitos procedimentos que a gente acompanha no Ministério Público, há essa recomendação do Ministério Público para que o concurso seja feito por um instituto dessa natureza, até porque esses institutos já têm um histórico de concursos realizados onde não houve nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de fraude que poderia redundar na nulidade desse certame, né? Tem um julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas, né, que é um recurso ordinário, onde ele assegurou ser possível a realização do concurso por dispensa. O número desse processo, se vocês quiserem consultar no Tribunal de Justiça de Alagoas, é o RO 411-565-2002-802-0001. Então, nesse julgado, lá está de forma bem clara esse artigo que eu acabei de falar, que é o artigo 24, inciso 13 da Lei 8666/93, onde assegura que é possível, sim, a realização de concurso público por dispensa de licitação. Lógico, em regra, deve haver licitação na hipótese de se querer contratar uma empresa privada para realizar o concurso público. Pois bem, entendemos que o concurso público é obrigatório, entendemos que para ter concurso público deve haver uma lei anterior dispondo acerca dos requisitos mínimos exigidos para aquele cargo, o cargo deve existir para ser provido, e aprendemos também que para a realização do concurso deve haver uma licitação ou, através de dispensa de licitação, deve ser contratada uma empresa privada no primeiro caso ou um instituto de idoneidade reconhecida no segundo caso para a realização do certame. Há um ponto importantíssimo nessa questão, porque a partir do momento que nós estamos nesse primeiro parâmetro que eu coloquei para vocês, que é o concurso, o passo inicial do concurso, é preciso saber que o edital do concurso, que surge a partir do momento que essa empresa ou esse instituto assume a realização do certame, nesse edital, claro, haverá uma reprodução de muitas questões, muitos dispositivos que estão na lei que criou o cargo, né? E aí surgem já algumas perguntas dentro desse edital e dentro dessa lei. Muitas pessoas já ouviram falar de um princípio chamado princípio da vinculação do edital. Esse princípio ele é muito utilizado quando a gente trata de procedimento licitatório, que também, em alguns casos de procedimento licitatório, existe um edital, e aí esse princípio é muito mais aplicado em procedimento licitatório. Porém, algumas pessoas levantam esse questionamento e interrogam se é possível aplicar esse princípio da vinculação do edital quando estamos diante de um concurso público. Isso é importante porque acontece na prática, muitas vezes, a gente tem uma jornada atribuída no edital, tem um salário, e a administração pública, certo dia, resolve majorar aquela jornada e não majorar o salário. Então, você percebe que há uma alteração inicial do que havia no edital, e no decorrer do exercício daquele cargo, houve uma mudança que não havia sido prevista no edital do concurso. Isso é importante colocar porque, quando a gente fala de servidor público ele não tem direito adquirido a regime jurídico único. Isso significa o quê? Que qualquer direito que o servidor público tem até aquela data, caso naquela data aquele direito deixe de existir, dali para frente o servidor não tem mais direito de usufruir daquele direito. Claro que o para trás fica protegido pelo Instituto do Direito Adquirido. Porém, dali para frente, o servidor público não teria o direito de dizer que, como entrou no regime e havia uma previsão, que aquela previsão ela é vitalícia. Não. Como não há esse direito adquirido de regime jurídico, se há um direito e aquele direito é revogado, dali para frente, aquela regra ela passa a ser de forma diferente, mesmo para quem ingressou no serviço público, e na época que ingressou, essa regra era válida.
É importante dizer isso porque a administração pública, e isso são decisões do Supremo Tribunal Federal, reconhece que a administração ela pode majorar a jornada, contanto que respeite o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Logo, se a jornada é majorada, logo que o salário também deve ser majorado. Então, essa questão do princípio da vinculação do edital, ele tem que ter uma ressalva quando a gente fala de aumento de jornada, porque aumento de jornada pode ocorrer, contanto que aconteça o aumento vencimental. Agora, claro, a gente pode falar em princípio de vinculação edital quando aquele concurso ele é feito para determinado local. Então, existem concursos, às vezes, de abrangência. Vou pegar aqui um exemplo, um concurso municipal. Existem editais que colocam como abrangência daquele concurso o município inteiro, sem determinar um local específico. E existem concursos que determinam um local específico. Então, naquele local específico, se você fez o concurso para aquele local, disputou com a concorrência daquele local, lógico que daí não pode o administrador depois querer transferir para outro local, se o seu edital previa que o concurso era para aquele local específico. Situação diferente é se o concurso tiver sido para o município inteiro. Aí não. Aí, claro que o município, dentro da sua discricionariedade, ele pode transferir para outro local, claro, observando aqueles requisitos mínimos dos atos administrativos, mas ele pode mudar porque foi para o município inteiro. Mas, se o seu edital foi para um local específico, o seu concurso é para aquele local e o município não pode tirar você daquele local e colocar em outro local se você não concordar. Superada essa primeira parte do concurso, eu falei inicialmente que após o concurso, a outra etapa seria o provimento. Então, uma vez aprovado no concurso, lógico que aquele candidato aprovado, ele vai ser provido no cargo. O provimento, ele ocorre com a posse, que se dá em 30 dias, né? Aqui pegando como referência a Lei 8.112/90, e o exercício, que é o prazo que o aprovado tem para começar a desempenhar a função, o exercício ele tem que se dar até 15 dias. Então, 30 dias para a posse, 15 dias para o exercício. Aí surgem algumas perguntas também relativas a esses dois pontos. As pessoas me perguntam muito se os documentos exigidos para aquele concurso, se eles são exigidos, se eles devem ser exigidos na inscrição ou na posse. O STJ já tem decisão nesse sentido, inclusive tem a súmula 266, que dispõe que os documentos devem ser exigidos na posse. Logo, se uma pessoa faz um concurso público e naquele momento da inscrição, ela não possui todos os documentos que precisa para ser provido naquele cargo, ela pode até se inscrever, mas caso haja a sua convocação, na hora da posse, ela vai ter que apresentar a documentação exigida. Pergunta também semelhante surge em relação àquela questão de quando o servidor público já tem um cargo e faz concurso para um novo cargo. O pessoal pergunta assim, Frid, se eu estou num cargo, eu posso fazer concurso público para outro cargo, ainda que esses dois cargos não sejam acumuláveis? Antes de responder essa pergunta, eu quero aqui só fazer uma distinção que é importante para você entender a minha resposta. Primeiro, a questão da acumulação. Quando a gente fala em acumulação de cargo público, em regra, a Constituição Federal ela não permite a acumulação de cargo público. Porém, existem algumas exceções. Quais são essas exceções que a Constituição permite a acumulação de cargo público? Primeira situação, quando aquele servidor público já é professor, ou seja, é um profissional do magistério, e faz um concurso para outro cargo de profissional do magistério. Então, a Constituição permite a acumulação de dois cargos de profissionais do magistério. A segunda hipótese é quando você tem um cargo de profissional de magistério com outro cargo técnico ou científico. A gente pode citar um exemplo prático, alguém que é médico no município um período e aí faz um concurso para ser professor em outro período. Não tem problema, pode haver acumulação. A terceira hipótese é quando são dois cargos regulamentados na área da saúde, técnico ou científico. Então, a gente pode citar aqui alguém que já é técnico de enfermagem e faz concurso para ter outro cargo de técnico de enfermagem, também na redação. Temos a situação do vereador, que quando a compatibilidade de horário pode permanecer com seu cargo, emprego ou função pública, sem nenhum problema em receber como vereador e como servidor público.
Temos o caso dos magistrados, ou seja, os juízes, que podem acumular o cargo de magistrado com o cargo de magistério, e também temos o Ministério Público, que segue a mesma regra. O promotor de justiça pode ser promotor de justiça e também exercer um cargo de magistério. Inclusive, nesses dois últimos casos, o salário recebido como profissional do magistério professor, ele não é considerado para aquele teto constitucional estabelecido para esses cargos. Então, o salário que eles recebem como professores não entra para a contagem desse teto constitucional. Diante dessa situação que eu coloquei para vocês, as outras regras que não estejam abrangidas dentro dessas exceções não podem acumular cargo público. Então, se eu tenho um cargo nível médio, eu vou fazer outro concurso para cargo nível médio, ou nível superior, ou nível técnico, eu não posso acumular esses cargos. Porém, isso não impede que eu possa fazer o concurso público, até porque só vai ser exigida a minha exoneração do cargo anterior quando eu for tomar posse no novo cargo. Então, a posse é um marco fundamental onde é exigida a documentação necessária e também onde vai ser exigido que você comprove que não vai fazer acumulação ilícita de cargo público. Então, chegou na hora da posse, aí sim, se você tem um cargo inacumulável, aí você vai ter que pedir a exoneração desse cargo. Porém, não é proibido que você, mesmo estando em cargo inacumulável, você faça o concurso público. E aí, claro, tem que ser aprovado para só no ato da posse fazer a opção. Relacionado ainda a isso, as pessoas me perguntam assim: doutor, é possível pedir a licença para tratar de interesse particular sem remuneração de um cargo inacumulável e assumir o novo cargo? Antigamente, muitas pessoas faziam isso, ou seja, pediam a licença sem remuneração de um cargo para acumular com outro cargo que é inacumulável. Porém, o Supremo Tribunal Federal também tem decisões nesse sentido. E aí, mesmo sendo uma licença sem remuneração, não pode haver acumulação. Então, de fato, no ato da posse do novo cargo, esse servidor aprovado que tem um cargo inacumulável, ele vai ter que pedir a exoneração. Ok? Outro último ponto relacionado à questão da posse e do provimento é também relacionado à questão da acumulação. A Constituição não fala em horas na jornada, ela fala em cargos. Então, ela fala que é possível acumular até 2 cargos se houver compatibilidade de horário. Então, é importante dizer isso porque já aconteceu, em casos práticos, de ter um professor concursado para 200 horas e aí querer fazer um concurso para 100 horas. Tendo compatibilidade de horário, mesmo sendo um concurso de 200 com um concurso de 100, é possível. Agora, veja que fato engraçado. Se aquele professor já tiver um concurso de 100 e outro de 100, é 200 horas. Porém, não vai poder ter um terceiro de 100. Então, assim, você percebe que a Constituição, ela limita a quantidade de cargos, não é a quantidade de horas. Então, é possível que uma pessoa tenha um cargo de 200 com um de 100, porém, não é possível que a pessoa tenha 3 de 100, porque daí, apesar de ser a mesma quantidade de horas, você percebe que há um número de cargos diferente. Nesse exemplo das 3 de 100, tem 3 cargos. No exemplo de 200 de 100, você tem 2 cargos, o que é permitido se houver compatibilidade de horário. Então, falamos da questão inicial, de como é que o concurso público nasce, a questão do provimento, a questão da posse e a questão do exercício. E aí vem o estágio probatório. O estágio probatório é para os servidores públicos civis e para os empregados públicos que são servidores públicos seletistas, que fizeram concurso público, mas não possuem regime jurídico único, aí você aplica a CLT. Esse estágio probatório ele dura 3 anos, através de avaliações de desempenho. Então, durante esses 3 anos, vão ser feitas avaliações periódicas para verificar se aquele servidor aprovado no concurso ele tem condições de realmente ser efetivado. Então, durante o estágio probatório, há essa expectativa de estabilidade que se consuma quando termina esses 3 anos e o servidor em estágio probatório ou o empregado público em estágio probatório é bem avaliado e aí adquirindo a partir daí a sua estabilidade. Algumas perguntas surgem relativas aos estágios probatórios. Por exemplo, uma pergunta que é muito recorrente é se o estágio probatório, o servidor em estágio probatório, pode participar de greve.
Quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu sempre gosto de citar a súmula ordinária número 21 do STF, onde diz de forma bem clara que mesmo o servidor público em estágio probatório, ele só pode ser demitido se cometer falta grave, respeitado em todo caso o devido processo legal. Então, não é porque o servidor público está em estágio probatório que ele não tem o direito de greve que o servidor público estável tem. De maneira alguma, o servidor público em estágio probatório, ele pode fazer greve sem nenhum medo de ser demitido, até porque não é falta grave você exercer um direito constitucional, que é o direito de greve. Né? Existem casos práticos, inclusive aqui em Fortaleza isso aconteceu, de servidores da Guarda Municipal que participaram do movimento grevista em estágio probatório e foram demitidos. Esses servidores públicos, quando ajuizaram uma ação de reintegração, imediatamente voltaram para o quadro. Justamente porque os servidores em estágio probatório, ele tem direito a participar do movimento grevista sem nenhum problema. Gestor público que ameaça servidor de estágio probatório a ser demitido porque o servidor está participando de greve, além de ser uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que não tem fundamento nenhum para justificar esse absurdo, porque nós temos precedentes na Justiça e no próprio Supremo Tribunal Federal que assegura que o servidor público, mesmo em estágio probatório, só pode ser demitido se cometer falta grave e houver um devido processo legal. Claro que aqui ninguém está afirmando que um servidor em estágio probatório ele tem a mesma plenitude de direitos que um servidor estável. Não é isso. Até porque, e é bom colocar, o servidor público em estágio probatório, ele não é beneficiado por progressões verticais ou progressões horizontais que existem nos planos de carreira. Geralmente os planos de carreira eles trazem dispositivos que não permitem a progressão para servidores que estão em estágio probatório, justamente porque eles ainda estão passando por uma avaliação. Há também, nos regimes jurídicos, a proibição do servidor em estágio probatório tirar licença para tratar de interesse particular, que é uma licença sem remuneração. Essa licença só é assegurada para quem tem estabilidade. Servidor em estágio probatório, como está sob avaliação, ele não pode usufruir dessa licença. Um outro ponto de igualdade entre o servidor estável e o servidor que está em estágio probatório, semelhante ao da greve, é para exercer cargo comissionado. Antes de explicar de maneira específica isso, é importante colocar qual a diferença de cargo comissionado para a função de confiança. O cargo comissionado ele é direção, assessoria e chefia. A função de confiança também é de direção, assessoria e chefia. A diferença básica das duas é que só quem pode exercer função de confiança é o servidor público efetivo dentro daquele quadro que ele presta sua função. Já o cargo comissionado, claro, deve haver preferência com servidores efetivos, porém é possível que servidores não efetivos exerçam cargo comissionado. O servidor em estágio probatório, se for dentro da sua área de atuação, dentro das suas atribuições, ele pode também exercer cargo comissionado sem nenhum problema, ou então também exercer função de confiança. Terminou o estágio probatório, a gente vai para aquela outra fase que é o da estabilidade. E aí na fase da estabilidade eu acredito que é onde hajam o maior número de dúvidas, porque o servidor tem muita dúvida quando a gente fala na questão da estabilidade, principalmente porque muitas pessoas, mesmo com estabilidade, acabam sendo vítimas de procedimentos administrativos mascarados de formalidade, onde acabam muitas vezes perdendo o seu cargo, mesmo estáveis, em procedimentos que não respeitam o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa. E aí eu acredito que o maior número de perguntas que chegam por e-mail e também no blog sejam relacionadas à questão da reintegração no cargo público, né? E antes de entrar nesse ponto, eu quero aqui só complementar algo que é fundamental para que a gente possa entender essa questão da reintegração dentro da estabilidade. Como eu falei no começo, a gente tem essas etapas: concurso, provimento, posse, exercício, estágio probatório, confirmação do estágio, estabilidade e saída do cargo. O provimento ele se dá de duas formas: de forma originária, quando o servidor público é aprovado e é nomeado, através da nomeação, e através de provimento derivado.
O provimento derivado ele acontece de várias maneiras. A gente pode citar aqui que ele ocorre por readaptação, que ele ocorre por reversão, que ele ocorre por recondução, que ele ocorre por aproveitamento, que ele ocorre por readaptação. Então, esses são exemplos, e a própria reintegração que eu falei aqui no início. Então, esses 6 tipos de provimentos são derivados. Fred, qual é a diferença do provimento originário e do provimento derivado? É que o provimento originário ele ocorre quando não há vínculo nenhum anterior com a administração. Ou seja, quando você é nomeado a primeira vez para um cargo público, você não tem vínculo nenhum anterior e você passa a ter vínculo a partir da nomeação. Os outros 7 tipos são derivados porque você já possui um vínculo anterior. E qual a diferença entre eles para depois a gente chegar na parte da reintegração? A readaptação ocorre quando o servidor público não tem mais condições de saúde para desempenhar aquela função para o qual foi aprovado. Então, o servidor tenta um auxílio-doença, vê que não consegue mais se recuperar e, para não se aposentar, acaba sendo readaptado numa função semelhante. A promoção, a gente falou muito sobre a promoção no encontro passado, que é justamente a progressão vertical e a progressão horizontal, né? Então, a promoção, você tem uma progressão vertical, ou seja, você muda de classe, permanece no mesmo cargo, mas muda de classe. E a progressão, geralmente, é quando você adquire uma qualificação superior àquela qualificação inicial que foi exigida no concurso público. Então, a promoção é quando você muda de classe, né? E tem um aumento salarial em decorrência da mudança de classe. A reversão é quando o servidor está aposentado e volta a trabalhar. Então, ele sai da condição de inativo e volta a ser ativo. A recondução é quando o servidor público é aprovado em um novo concurso, pede a exoneração do concurso anterior, não é aprovado no estágio probatório do concurso novo, e aí ele tem o direito de voltar a exercer o cargo no concurso anterior. Isso é chamada recondução. O aproveitamento ocorre quando o cargo do servidor público é extinto. Eu falei aqui no início que o cargo ele é criado por lei, porém ele pode ser também extinto por lei, ou não tem mais necessidade. E aí, como o cargo é extinto, o servidor obrigatoriamente tem que ser aproveitado num cargo semelhante, ou se não houver cargo semelhante, o servidor é posto em disponibilidade, né? Então, falando isso, readaptação, reversão, recondução, aproveitamento, a gente chega na reintegração. A reintegração também é forma de provimento derivado. E na reintegração, o servidor público ele é demitido, né, porque não passou, ou passou por um procedimento formalmente legal, né, mas não materialmente legal, porque pode ser que existam papéis dizendo que aquele procedimento aconteceu sem de fato ter acontecido. E aí o servidor público passa a ter o direito a pedir a reintegração do cargo. Claro que independente do fato que ensejou a demissão, qualquer questionamento jurídico, ele tem um prazo prescricional de 5 anos, caso o servidor público queira entrar com ação ordinária para anular aquela reintegração, ou um prazo de 120 dias para entrar, que é um prazo decadencial, para entrar com o mandado de segurança, né? Numa hipótese ou em outra, o servidor público vai ter que pedir aí o seu retorno, a sua reintegração ao cargo público. Muitas pessoas perguntam, muitas pessoas às vezes indagam quando é que um procedimento administrativo ele é legal ou não, né? Dentro do procedimento administrativo, a gente tem a sindicância, que a gente pode comparar com um inquérito, né? A sindicância seria um inquérito, onde seria feita uma análise preliminar do fato, e nós temos o PAD, que é o procedimento administrativo. Dentro do PAD, é lógico que devem ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Quando a gente fala em contraditório, é tanto o contraditório na sua natureza formal e na sua natureza substancial, ou seja, não basta você só ter o direito de se manifestar, mas também ter o direito que a sua manifestação redunde na sua absolvição, se for o caso. Então não basta, você não pode ter o direito só de se manifestar, mas também ter o direito de convencimento. Então aquele seu argumento, se ele for um argumento válido, ele tem que ser considerado, ele não pode ser apenas formalmente considerado. E aí, claro, e é uma questão polêmica isso, mas já é pacificado nos tribunais superiores de que não há a obrigatoriedade de que um advogado acompanhe o procedimento administrativo.
Então, independente de ter advogado ou não, o servidor público tem que ficar atento para que esse procedimento seja feito de forma legal. E é lógico que a melhor forma de resguardar que esse procedimento seja legal é com o acompanhamento do advogado. Por quê? Acontecem muitas aberrações nesses procedimentos, né? Muitas vezes os membros dessa comissão sindicante são pessoas que possuem cargo comissionado na administração, o que é totalmente incompatível, porque quando você tem pessoas que têm cargo comissionado numa comissão sindicante, é lógico que aquelas pessoas elas não estão com a sua imparcialidade, 100% garantida. Então, assim, a gente tem que ser resguardado que essas pessoas que vão fazer parte da comissão sejam pessoas livres de qualquer vínculo direto com o administrador público. Claro, devem ser servidoras públicas, de preferência de cargo igual ou superior àquele servidor que será julgado. E, lógico, essas pessoas não podem ter cargo comissionado, sob pena de você violar aí o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal. E em qualquer vício que haja nesse procedimento, lógico que você pode entrar com uma ação para anular esse procedimento. Quem decide, ao final, não é a comissão sindicante. A comissão sindicante elabora um relatório, realiza as audiências, e, ao final, esse procedimento é remetido para o gestor público, que, é claro, dará a decisão e definirá qual é a punição aplicada ao caso concreto. A demissão, claro, é a pior delas, né? E, acontecendo a demissão, nada impede que você possa questionar se esse procedimento administrativo seguiu todos os trâmites legais e aí requerer, dentro desse processo judicial, a sua reintegração, né? Passamos pela estabilidade, a gente chega agora na saída, né? Como eu falei, seguindo essas fases, a gente conhece todos os aspectos gerais. Então, passamos pelo concurso, passamos pelo provimento, pela posse, passamos pelo exercício, passamos pelo estágio probatório, passamos pela confirmação desse estágio, passamos agora pela estabilidade e chegamos na saída do cargo. Basicamente, a saída do cargo ocorre de 3 formas: através de exoneração, demissão ou aposentadoria. Demissão, como já foi falado aqui na parte de reintegração, ela ocorre quando há um procedimento administrativo prévio. Então, a demissão ela tem mais um caráter punitivo. Já a exoneração não. A exoneração não tem um caráter punitivo. Ela ocorre quando o próprio servidor pede para sair do cargo ou quando o servidor público ele não é aprovado uma avaliação de desempenho. Então, a exoneração ela já não tem um caráter punitivo, que a demissão tem. E a aposentadoria, como foi falado no nosso primeiro encontro, também extingue esse vínculo com a administração, porque a partir daquele momento que o servidor é aposentado, ele deixa de ser servidor público e passa a ser inativo e remunerado ou pelo regime próprio de previdência ou pelo regime geral. Um ponto importante de se colocar na questão da aposentadoria, e que é uma dúvida das pessoas também, é assim: Fried, se eu me aposentar pelo critério da aposentadoria voluntária, eu tenho o direito de continuar trabalhando no meu cargo e recebendo como aposentado? Pessoal, essa questão tem levantado muitos debates no Poder Judiciário, né? E aí, analisando todas as jurisprudências que hoje existem nesse sentido, a gente pode concluir que, se o regime é um regime próprio de previdência, nos termos do artigo 40 da Constituição, há uma vedação clara de que não pode. O servidor público submetido a regime próprio, se ele se aposenta, imediatamente aquele vínculo ele acaba e o servidor sai da atividade para a inatividade. Agora, se for vinculado ao regime geral, INSS, ou seja, se não houver regime próprio, existem julgados que garantem que o servidor público pode continuar trabalhando e pode receber a aposentadoria, né? E existem casos práticos que a gente pode citar como um processo que a gente acompanhou em Tabuleiro do Norte, onde a servidora pública havia perdido o cargo porque havia se aposentado, e aí, como lá é regime geral, nós conseguimos, através da justiça, resguardar que a servidora permanecesse aposentada e permanecesse trabalhando. Claro, observando aquela regra de acumulação que eu falei no começo. É uma questão polêmica porque, basicamente, o direito é garantido para quem não tem regime próprio. Por quê? Porque quem tem regime próprio, existe uma previsão legal que proíbe.
Já quem está vinculado ao regime geral, não há nada a respeito. Então, como não há nada proibido, nesse sentido, não há vedação expressa de que o servidor aposentado pelo regime geral, dentro da regra de acumulação, não pode acumular, acaba acumulando. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que se o regime for próprio, não é possível essa acumulação. Mas se o regime for geral, essa acumulação ela acaba sendo possível. Fazendo toda essa linha que foi feita desde o início até aqui, a gente pode dizer duas coisas dentro de tudo que foi abordado. A primeira, que é uma exceção, a questão do concurso público, e aí também é uma questão polêmica atualmente, porque existem decisões judiciais que vem trazendo esse entendimento, em relação à questão de estabilidade de contratado temporário que tenha sido contratado após a Constituição de 88 e esteja trabalhando há 10, 15 anos. Existe um julgado de 2011 do Napoleão Nunes Maia, do STJ, onde foi assegurado que o contratado temporário que tinha 15 anos lá no Pará pudesse ser estabilizado. Isso é uma questão polêmica, por quê? Porque, como eu falei no início, a regra é que haja um concurso, porém, existem julgados que garantem para aqueles contratos que tenham 10, 15 anos, um tipo de estabilidade com base no princípio da segurança jurídica e com base no princípio da boa-fé objetiva. Só para citar a decisão para vocês, se vocês quiserem acessar essa decisão, ela é do STJ, RMS, Recurso de Mandado de Segurança, do Pará, PA, RMS, PA, 2009, 013, 49645. 2009, 013, 49645. Lá foi assegurado por contratado temporário que tinha 15 anos o direito à estabilidade. E a gente tem uma exceção à regra do concurso público, justamente porque na ponderação de princípios, nesse caso concreto, o princípio da segurança jurídica e da boa-fé acabou tendo um valor maior do que o princípio da legalidade, que seria a exigência do concurso público. Então, existem situações, e essa é uma delas, né, existem outros julgados, em que foi assegurado para contratado temporário estabilidade, mesmo sem esse contratado ter feito concurso público. Então, é uma exceção que vale a gente citar aqui para vocês. E outra questão polêmica também, dentro dos assuntos que foram abordados, diz respeito à questão daquelas pessoas que pedem exoneração e depois se arrependem. Né? Existem muitas pessoas que pedem exoneração, aí depois acabam se arrependendo e perguntam se podem voltar atrás. Olha, se não houver previsão legal que garanta esse retorno, não tem como voltar atrás, até porque se você pediu exoneração e aquela exoneração foi publicada, logo aquele cargo se tornou vago, não tem como você depois querer voltar atrás. Né? A única forma de você voltar com o cargo anterior, como eu falei aqui, é pela recondução, né? Que você é aprovado num concurso novo, deixa o concurso anterior, aí você não passa no estágio probatório do concurso novo e volta para o concurso anterior. Isso é possível na recondução. Agora, se você pede para sair por algum fator alheio a esse regramento que eu falei agora da recondução, qualquer tipo de pedido de arrependimento aí é complicado, porque só vai haver arrependimento se a lei resguardar e garantir esse arrependimento. Também existem hipóteses de pessoas que dizem que assinaram porque foram coagidas, ou pessoas que no momento que assinaram não estavam psicologicamente bem, e aí depois acabaram se arrependendo. Porém, a grande dificuldade de se anular, ou de se declarar que esse ato é anulável, porque você naquele momento não tinha condições de decidir e acabou decidindo de maneira errada, isso é complicado porque o que falta para que a gente consiga anular um ato desse são provas. Então é muito difícil você provar que em determinada situação você não estava nas suas condições mentais para justificar que só assinou determinado ato porque não tinha condição de entender o que estava fazendo. Até porque para que você consiga provar uma situação dessa, você vai ter que provar todo o histórico de problema de saúde e também provar para o juiz que naquele momento você não estava em condições de responder pelo seu ato. Da mesma forma na coação, você vai ter que provar que foi coagido. E em ambas as situações,
há um prazo, na coação, por exemplo, há um prazo de 4 anos para que a pessoa possa pedir a anulação de qualquer ato, nesse caso o ato de pedido de exoneração, para judicialmente conseguir reverter. Né? Então, assim, tudo tem um prazo, tudo tem um tempo. Geralmente esse prazo é de 5 anos, mas dentro dessa condição, se você quer anular o ato, também seria por regra 5 anos, que daí você aplica o prazo prescricional da Fazenda Pública, em detrimento dos prazos que estão no Código Civil, né? Até porque o Código Civil estabelece um prazo de 3 anos, regra geral, e um prazo de 4 anos para a questão de coação, porém, você aplica a regra das leis de administração pública. Né? Então, assim, é muito difícil nesse caso você conseguir provar. Se conseguir provar, há possibilidade de se discutir isso na justiça e conseguir anular aquele ato que você pediu a exoneração e aí, claro, você voltar para o cargo. Porém, a maior dificuldade que há em você abordar esse motivo para voltar atrás daquela decisão que você tomou de exoneração é o que é mais complicado. Então, fabricar uma prova para obter uma decisão favorável nesse sentido, realmente, é o que acaba complicando um processo nesse sentido. Né? Então, assim, pessoal, em resumo, tratamos aqui de várias questões do concurso público, né? Acabamos até nos estendendo um pouco mais, passamos aí de 40 minutos, estamos 45 minutos. Vendo aqui o chat, até o presente momento não chegou nenhuma pergunta, né? Então, assim, vale, quem quiser mandar perguntas depois pelo e-mail, pode mandar, quem quiser mandar perguntas pelo Facebook, você pode fazer a pergunta agora aí, se quiser, né? Tiveram pessoas que mandaram e-mail para mim dizendo que não tinham entendido como é que funcionava o sistema de perguntas. É simples, basta você clicar, abrir o chat, você digita a sua pergunta, que a pergunta chega aqui e eu respondo nesse momento. Né? E aí tinham pessoas que não tinham entendido, né? Eu estou vendo aqui que não há perguntas, mas se você quiser mandar alguma pergunta por e-mail ou pelo Facebook, como tem acontecido, muitas pessoas têm me perguntado pelo e-mail, pelo Facebook, pode mandar, não tem nenhum problema, a gente vai tentar, na medida do que for possível, do tempo, respondê-las, ok? Se não tem perguntas, antes de encerrar, eu gostaria aqui só de dar um aviso, dizer que, excepcionalmente, hoje, essa nossa conversa foi na terça, mas esse nosso encontro vai acontecer todas as sextas-feiras, no horário de 7 horas. Hoje, de forma excepcional, acabou sendo na terça-feira, porque realmente essa semana a agenda estava muito complicada para ser possível na sexta-feira, mas na outra semana volta novamente ao horário normal, volta ao horário normal. Então, as apresentações continuarão acontecendo nas sextas-feiras, a partir das 7 horas, ok? Próximo tema será definido na segunda-feira. Como não há perguntas, a gente encerra a apresentação aqui. Espero que dentro desses aspectos gerais que foram colocados, tenham sido suficientes para você entender um pouco como é que funciona o Instituto do Concurso Público, até para que você possa exigir na sua cidade ou junto à sua administração pública que seja realizado o concurso público. Lembrei agora de um ponto importante, pessoal, que é fundamental colocar aqui, que as pessoas também perguntam bastante. Fried, como obrigar o gestor público a fazer concurso público? Isso aí é simples. Né? Dependendo da quantidade de temporários que nós temos na folha de pagamento, o Ministério Público deve ser provocado para que seja feito um termo de ajuste de conduta. Então, essas informações devem ser levadas para o Ministério Público, deve ser colocado para o Ministério Público que o município tem adotado um regime de contratação absurdo, além daquilo que é razoável, né? Porque muitas vezes tem contratos que são chamados de contrato temporário, mas que tem muito mais tempo, às vezes, do que servidores efetivos, em uma quantidade absurda. Então, se o caso for de quantidade absurda de temporários, é prudente que isso seja levado para o Ministério Público, para que o Ministério Público, se não for possível firmar um TAC, ele possa estar entrando com ação civil pública. É possível também, né, que um sindicato ele possa ingressar com ação civil pública, se aquele objeto estiver dentro dos interesses a que ele se propõe. Então, o concurso público, claro, é de interesse do sindicato, porque o sindicato quer qualidade no serviço público e quer resguardar também que aquele quadro seja ocupado, em sua maioria, por servidores concursados. Então, tanto o concurso pode ocorrer via denúncia no Ministério Público, e o Ministério Público, verificando o caso concreto, obriga a administração pública a realizar concurso público,
seja através de TAC, seja através de ação civil pública, ou mediante, ou diretamente, né, um sindicato ou uma associação, tem que ser pessoa jurídica, ingressar com ação civil pública diretamente no juiz requerendo concurso público. Outra questão interessante para a gente encerrar, que é fundamental, relacionado a 3 hipóteses em que a nomeação deve ocorrer, né? Para quem não sabe, o concurso público, pela Constituição, a convocação pode acontecer até 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. Então, o servidor, dentro daquele prazo, ele tem aquela expectativa de direito de ser nomeado. Porém, recentemente, existem decisões que garantem o direito à nomeação em algumas situações. A primeira delas é se terminar esse prazo e o aprovado não for chamado para tomar posse, ele passa a ter direito a entrar com o mandato de segurança ou com a ação ordinária para tomar posse no cargo. Então, a partir do momento que termina aquele prazo, se ele não é prorrogado, ou se ele é prorrogado e o servidor não é chamado, o servidor pode ingressar com ação na justiça para obrigar que a administração dê a sua posse. Uma outra situação é quando há contratos temporários no cargo de quem foi aprovado. Então, se há contratos temporários e tem aprovados para ser chamado, se houver contratos ou servidores efetivos em desvio de função, aquele aprovado também pode entrar com a ação para ter o direito líquido e certo à sua nomeação. Outra situação é se for realizado o concurso público e não tiver sido chamado todos os aprovados do último concurso. Então, na hora que faz um concurso público para aqueles mesmos cargos de quem aguarda ser chamado, esse pessoal também pode ingressar com a ação para ter direito à sua nomeação. E o outro caso, que é o de preterição, quando um servidor em classificação pior do que a minha, um aprovado, aliás, em classificação pior do que a minha, é chamado, e eu que tenho uma classificação melhor do que a dele, não sou chamado. Lógico que a administração pública tem que seguir uma ordem classificatória, e se eu estou melhor posicionado, é lógico que eu tenho o direito de tomar posse primeiro do que alguém que ficou menos posicionado do que eu. Se o administrador público dá posse para aquele que está menos posicionado, eu também passo a ter o direito líquido e certo a tomar posse, né? Então, se ele pode, porque foi pior posicionado, eu que fui melhor, lógico, também posso. Então, assim, pessoal, sem perguntas, a gente encerra aqui mais um encontro. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E aí, vamos aguardar para a próxima semana, para o próximo tema. E a gente se encontra sexta-feira, às 7 horas, ok? Muito obrigado, tudo de bom e forte abraço.